Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero falar pra vocês que eu fui proibida nesse momento de chamar a Maria Beatriz de Então estou colocando agora um novo apelido nela, Maria Cirulina. Então, vai ficar. Gosto muito Maria mais. Cirulina. Maria Cirulina. Ai, ótimo. A sua cara. Ai, eu amei. Esse é um protesto. Eu Quem amei. escreveu foi a Giovana, mas é o meu protesto. Nem dá pra ler. Tá assim, socorro Jesus. Bom, eu vou começar falando, você fica quietinha. Cirulina. Eu convidei a minha amiga Giovana a Quando eu estar convidar aqui. meus amigos, eu vou fazer isso também. Ela é psycho. A recepção. Psycho. Killer. Eu precisei trazer ela aqui pra poder te dar um diagnóstico. Uau, 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 ê, oh, oh, oh. Você cantou. Ai, 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 ai. Dividem o mesmo neurônio. Né? Tudo bem? Com certeza. Tudo bom, meninas? Meninas, quem é de verdade, sabe quem é de mentira? Com Desculpa. certeza. Vamos lá, então hoje a gente vai falar sobre deprê. Que não estamos. Aqui Ou não tem deprê. a gente, o quê? A gente engana bem. Porque, né? Às vezes quem tá rindo... Pode chorar. Pode estar chorando por É dentro. verdade. Ô, Você- querida G, eu queria te perguntar se há diferenças, assim, desculpa a minha ignorância, se há diferença do diagnóstico de depressão com ansiedade. Há essa diferença, por exemplo, são doenças diferentes, tratamentos diferentes, assim, tipo, o que a gente pode entender, assim, nisso? Sim. Há bastante diferença, assim, até se a gente for pensar como que é lá, né, as alterações que tem no interior do nosso cérebro, né, de cada um, a gente vê que a fisiopatologia de cada um é diferente, mas envolve, é porque a gente não tem isso muito bem estabelecido, Sim. né, então a gente tem algumas teorias e tal, mas envolve, de modo geral, neurotransmissores, que é aqueles hormônios do cérebro, né, que dão algumas informações entre um neurônio e outro, envolve neurotransmissores muito parecidos, desculpa, amiga. Muito Já tô parecidos. acostumada já. Então, o Levar tratamento, coisa. em termos medicamentosos... Não atrapalha ela no pensamento dela. Desculpa. O tratamento, em termos medicamentosos, acaba que não é muito diferente. Certo. Tá? E até o tratamento não medicamentoso, que são as psicoterapias e também a mudança do estilo de vida, também acaba que é mais parecido. Por exemplo, assim, com ansiedade, com depressão, que nem a gente já conversou aqui nesse quesito, que não necessariamente precisa de medicação, às vezes a psicoterapia consegue ajudar, ou a depressão sempre precisa de uma medicação para ajudar, ou também é aquele negócio, se o paciente está tendo comprometimento ali na qualidade ali de vida dele. Tá bem associada a esse grau de comprometimento, né? Se é algo mais inicial, mais brando, muitas das vezes a terapia e a mudança dos hábitos ajudam bastante, não precisa tanto da medicação. Perfeito. Quando já está mais evoluído, a gente vê o impacto muito presente na vida do paciente. Muitas das vezes a gente vai ter que lançar a mão da medicação, do tratamento medicamentoso. E nos diagnósticos mudam também, que você tinha perguntado anteriormente, a questão do tempo. Geralmente a ansiedade a gente precisa, né, pelo DSM-5, que é aquele manual, não sei se vocês já tiveram contato, talvez na faculdade, é um manual que, com os transtornos psiquiátricos, né, que tem essa discriminação de cada um e qual que é os critérios diagnósticos para se enquadrar no transtorno. Da ansiedade são 6 meses e da depressão são 14 dias, 2 semanas, pra gente já trabalhar no transtorno. Perfeito. Tá? Então muda essa questão do tempo também. Perfeito. Acho que a gente pode entrar no tema, então, TDAH. Seria importante Ai, o TDAH, porque a Maria Beatriz tem TDAH. E quando ela começa a falar de um assunto, ela já tenta entrar em outro, ela não consegue voltar no assunto anterior. E a gente tem que sempre ficar lembrando ela. E isso é um diagnóstico de TDAH. Não. Olha ela, começou. vamos aqui
Produção, fazer umas plaquinhas pra ela. foca, Ó, foca. foca Quem na não placa. tem foco é ela, não tem foco. E aí ela o quê? Banaliza, né, doutora? Banaliza o O diagnóstico nome de dela é TDAH. Giovana, tá, querida? Doutora. Doutora Giovana. Falei, doutora. O nome dela é Giovana. Tem que ser mais impessoal, por favor. Ah, tá bom. Mais pessoal. Não é? Ela foi Gi, mais impessoal. É. Entendi. Ô, doutora. Trocou aí. Enfim. Você tá vendo que a Bugou, entendeu? produção, Então, a produção é minha e a sua amiga me defende. Você tá vendo, né? Você defende ela que ela não come verdura? Isso não é uma mudança de hábitos de vida alimentar? Menina, eu que pra- como verdura, é que ela entrou na minha mente. E aí já ela, tá nem aí, gostando mais de verdura, né? sabe esse negócio assim, do tipo assim, ela fala um negócio, Pela aí quando repetição, vê, aí pela você- repetição, aí você acaba. Eu não como verdura! Aí, aí, Tá gravado! eu Eu nunca quero, vou esquecer desse dia na minha vida. eu quero falar pra você que ela entra na mente da gente e aí eu quero trazer um tema aqui. Eu quero saber o bafão que foi uma festa surpresa da Caroline na faculdade, na casa de uma amiga de vocês. Essa é ela que pediu pra me dar umas perguntas pra Já você. começa com a festa surpresa que ela fez pra ela. Foi mesmo. Foi mesmo. Eu mesmo fiz uma festa surpresa. E eu contei pra algumas pessoas que era festa surpresa, porque eu precisava justificar por que eu tava fazendo a festa. Aí eu ganhei a festa. É Foi ela verdade, fez, fui eu ela mesma que organizou fez. a festa dela. E aí teve um bafão. Teve mesmo, com uma amiga nossa. A gente, Giovana não vai querer citar nomes, mas eu também não vou citar. Beijos, amiga. Ela vai contar a história. Eu não. Não, tá. Eu não vou expor. Não, mas a gente não precisa expor, a gente não vai falar os Não, nomes. nem a história. Deixa estar. Essa amiga nossa namorava um cara super gente boa, muito gentil. E aí o namorado dessa Gente- amiga nossa, Ah, tá. o namorado dessa amiga nossa, era muito amigo também do ex-namorado da Giovana, que também era muito gente boa, a gente gostava muito deles. E aí... E aí, o que aconteceu? Essa amiga falou pra ele que ela ia dormir cedo porque ela tava muito cansada. E ela foi pra minha festa. Não julgo. Nem eu. Porque era uma festa de aniversário. É. Surpresa que eu fiz pra mim mesma. É, ué. Ela foi dormir. Aí o Flip, o Motorola Flip, tocou. Porque na época ainda Motorola Flip, né? Porque não tinha WhatsApp, né? Motorola Flip. É, no seu, né, amiga? No nosso Não já tinha Motorola, tinha Motorola Flip, não era? Qual que era o Não. seu na época, o seu celular? iPhone. Não, eu acho que não tem muito tempo essa iPhone? história. Foi Não. tipo 2015, Não, amiga. 14. Não, 15, 2016, 16, 2016. Ah, não, já tinha, mas... Que É, isso, não, é mais amiga? recente. Amiga, a gente não é tão velho igual A você. gente formou em 2019. Gente, eu pensei que vocês tivessem informado assim, tipo, sei lá, eu... Vocês são Não. muito nova. Claro, amiga. formou Mas em você é a única Agora idosa aqui. justifica ela me chamar de tão velha. E aí, termina, Giovana, essa nossa amiga, o que aconteceu com ela? Eu já falei que eu não vou ser expor. Eu não vou expor ninguém, não. E aí, essa amiga nossa pegou e falou pro namorado que ia dormir mais cedo, que ela tava cansada. E aí, o ex-namorado da Giovana era muito gente boa, foi lá, e ele era muito amigo, falou: não, a Giovana tá indo na festa de aniversário da Carol. E aí, o menino, ligou a lâmpada. Ligou a lâmpada e E ligou pro telefone da nossa colega. se ela não colocou chifre, ela fez errado. Não, aí ela teve que ir pra dentro do carro pra poder fingir que tava dormindo, que ela tinha um travesseiro lá dentro. E deu muito ruim a história. Realmente foi surpresa. Teve alguma surpresa, Foi. né? Assim, deu muito ruim, Fator mas assim, surpresa. passou, a vida continuou. Eles separaram. Separaram, né? Graças a Deus. Ai, Ai, tá não. vendo? Não fui eu que falei, foi a Giovana, ela só fez simplesmente. É. Ah, que Todo bom. mundo separou. Todo mundo. Os casais quase todos. Em nome de Jesus, né? Ainda bem, né? Aí já é um valor que você deu à história. Eu adoro a G. Eu adoro ela. De que signo que você é, G? Aquário. Ai, adoro. Polida. Sim, Né? é por isso que ela é assim. Polida, por isso que ela É é mesmo? assim. Aquário é polido? Faltou Eu não só uma entendo. dosinha de corote. É polido. É muito É polido. É assim. Não é que é polido. Aí vira vegetal. É assim, aquário é polido, né? O problema não é meu, eu não tô afim disso, isso daí não é comigo.
Não se mistura com essa É. gente. Não misturo Liga com essa a vida. gentalha, sei do bafão, sei da fofoca, sei de coisa pior, sei também. Vou aqui expor. Se me encher o saco. Se pisar no meu calo, eu exponho. É mesmo? É, mas aí depende, né? Aí a gente tá no podcast que seria científico, do dado não científico, que aí depende da sua lua, do seu ascendente, daí de tudo, entendeu? Depende aí, da sua ansiedade. depende da assim sua entramos raiva. no tema, né? Aí depende da sua raiva com a pessoa, mas aí é isso. Bom, voltando ao dado científico, coisa científica. Vamos falar de TDAH. Universo. Que está muito em voga, né? Que nem a questão aí do bebê reborn. Só que o que acontece, né? TDAH sempre existiu, né? Então, não é uma doença de agora, não é uma doença da modernidade, não é nada. Acho que até muitos adultos estão recebendo o diagnóstico porque na infância era só uma criança que era tida como insuportável ou como uma criança que simplesmente não ficava quieta. Esquecia tudo, e esquecia tudo. E assim, desse termo mesmo insuportável, de que só mesmo uma pessoa que às vezes tem TDAH pode falar assim, ninguém me convidava para uma festa, a professora me detestava, eu sempre era expulso, né? E aí a pessoa tem a ter esse diagnóstico agora na vida adulta e ela também tem essa sensação de que ela foi negligenciada. E aí eu queria que você entrasse mais aí. Não falo na questão do diagnóstico, até mesmo para as pessoas evitarem fazer esse diagnóstico, até mesmo aqui no nosso podcast, porque a gente está aqui mais para fazer uma abrangência, a gente vai falar às vezes até da questão, né, o que pode ser, como que você pode pensar, até para procurar, mas eu queria que você falasse mais aí sobre o TDAH para nós. Certo. Vamos lá. O que você estava falando mesmo? Qual foi a pergunta mesmo? TDAH. Não, mas o TDAH de modo geral, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, só para fazer uma breve introdução, né? Não precisa ter só o déficit de atenção, ter os dois, na verdade, né? Você pode ter o déficit de atenção, a hiperatividade, às vezes quando você é mais jovem, aparece mais como a hiperatividade, depois pode vir mais a questão da atenção ou só a atenção. Isso depende de cada pessoa, pode ter um ou outro, né? Ou os dois. E é uma condição na psiquiatria, né? Primeiramente, que deve ser identificada, deve ser diagnosticada por um profissional médico especializado, né? Não tem testes na internet, não tem nenhum exame que a gente vai dar esse diagnóstico. A gente tem alguns testes, alguns tipos de exames que incluem testes que são suportes, vão dar suporte para o nosso diagnóstico, né? Mas não vão dar o diagnóstico. O diagnóstico, ele é lá com um profissional, entrevistando, Aqueles testes que tem na internet, conversando. assim, ó. Olha essa imagem, é a primeira coisa que você vê, se é um elefantinho ou se é um céu. Isso funciona, não, né? Não. Não, até. Achei que funcionava, eu já fiz tantas vezes. É mais uma... E deu positivo? Agora aquela Acusou pergunta... que você deu? Não, nem lembro mais o que acusou, não. Talvez eles nem entenderam muito a minha mente. A questão maior, assim, às vezes, que nem você estava falando, né? De dar o conceito. Como que é o conceito, doutora? Volta. Desculpa. É do próprio nome já traz, né? Esse déficit tanto de atenção então pode ser junto, né? Tá, os dois sintomas juntos ou vir separado. Hiperatividade, né? Aí como a gente estava conversando, geralmente a hiperatividade vem mais nas crianças, nos adolescentes, mas podem vir também quando mais velho. Mas geralmente talvez também o que mais chama a atenção da maioria das pessoas e que muitas pessoas acham que tem o TDAH é a falta de foco e atenção. Perfeito. Né? Porque realmente tá tendo mais diagnósticos, também entra muito naquela questão que as pessoas estão procurando mais uma avaliação psiquiátrica, né? E estão sendo mais diagnosticadas, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que porque a gente está sendo bombardeado com muitas informações, a gente tem acesso a muitas informações e uma rotina extremamente
hiperestimulante, Sim. né? Muito difícil da gente ter um foco específico numa determinada coisa, finalizar ações, planejar, né? Tudo isso tá sendo uma questão para a gente fazer esses planejamentos, ação, concluir projetos. E aí a gente já coloca na conta do, será que eu não tenho um E às transtorno? vezes, isso. Isso é uma coisa interessante, porque será que não tá tendo um hiperdiagnóstico de crianças com TDAH? Eu Às vezes acho a que até não criança, é a nem personalidade isso. da criança, às vezes é assim, a criança tem que brincar, e às vezes o pai e a mãe falam, nossa, essa criança tá bagunçando muito, mas no final Não, das mas eu contas acho a que às criança vezes não tem nem TDAH, é porque é criança. Sim. A questão, às vezes, eu acho que às vezes é, por exemplo, criança, tá? Assim, eu não lido muito com criança, né, tudo mais. Mas às vezes que eu vejo mais é... Chama o médico! Chama um médico, eu não lido muito com criança. Quem viu o outro episódio, Mas- chama o médico. Com adulto, né, que eu vejo, né, é às vezes um cansaço, né? Às vezes você está cansado, né? Cansado do dia a dia, cansado de fazer suas coisas e você não tem atenção para aquilo, né? Então você, que nem você falou, você está bombardeado de várias coisas e você está mentalmente cansado. E aí você quer dar conta de tudo, você não vai dar conta de tudo, que eu acho que é uma das coisas que a nova geração né, que são vocês, né, teoricamente, né? Porque Não, já tem muitas gerações posteriores. É verdade, que acho que acima de vocês, que elas não se sujeitam a um trabalho que fala assim, olha, você vai trabalhar de tal hora e assim, e você não tem que reclamar. Não, eu vou reclamar. Sim. E aí É as o que pessoas... tem acontecido? E as pessoas, nossa, as pessoas não querem trabalhar mais, nossa, mas assim, será que não vale a pena, então, rever esse modo do tipo, gente, é É extenuante, desgastante. é desgastante. E afeta muito. E até mesmo, voltando ao que a gente estava falando da ansiedade, né? É um transtorno muito comórbido, né? Pode estar associado a outros transtornos psiquiátricos, ou a falta de foco pode ser um sintoma de uma ansiedade, um transtorno ansioso, ou de um transtorno depressivo, né? Por isso que é muito importante estar passando por uma avaliação especializada. Isso que a Carol falou da criança, às vezes é só uma criança que brinca demais e já coloca como uma hiperativa, né? Dentro de um transtorno. É aí que, novamente, a gente entra na questão do transtorno. O quão aquilo destaca, né, no dia a dia e gera também prejuízos na vida da criança ou na vida da família, Porque né? não é só uma abordagem, às vezes, é uma abordagem sua, é uma abordagem da psicóloga, da professora que falou. É intersetorial. Isso. Se a gente identificar, diagnosticar o TDAH, principalmente nas crianças, a gente vai ter que chamar todo mundo responsável pelo cuidado e pelo desenvolvimento da criança para estar junto, né? Pra gente estar conversando a mesma língua, para desenvolvê-la da melhor forma possível, né? Para ela não ter as perdas, que aí já entra no que você falou. Quando o adulto é diagnosticado, ele fica muito chateado do que ele já perdeu ao longo da vida por ele ter o déficit de atenção ou a hiperatividade, ou os dois, né? E além disso, não é só atenção, não é só a questão do déficit de atenção e da hiperatividade. A gente tem uma questão de uma maior impulsividade, de uma maior desregulação emocional, né, uma menor limiar para a frustração. Então, entra algumas questões emocionais que também pode gerar alguns prejuízos na vida de quem possui, né, essa condição. Então, por isso que é muito importante estar muito bem diagnosticado. Se for pensar num tratamento, né, tá muito bem tratado, porque faz muita diferença na vida da pessoa. E deixa eu te perguntar da questão do tratamento. Isso é porque, assim, sou totalmente leiga, né, na questão de tratamento, não é meu escopo. Tipo, tá bem distante, tá né? muito distante, muito distante, tanto que eu nem, como se diz, é uma receita bem específica, né, da medicação, e essa receita você precisa tá com o seu nome, tá lá, tá tudo certo, não é tão simples assim, quanto parece ser. A medicação, assim, por exemplo, a gente não vai falar nome e tudo mais para as pessoas. Sim. Eu queria saber, por exemplo, a pessoa que tem o TDAH e também o déficit de atenção, ela precisa tomar o remédio todos os dias ou ela toma, geralmente, para fazer uma atividade? Então, ela toma para estudar, ou ela toma para ir trabalhar, ou ela não. Ela tem que tomar todo dia, bonitinha. Há algumas controvérsias também na literatura, né?
Isso você tá pensando nos Geral. estimulantes. Geral. Porque isso. no tratamento, nas medicações que a gente tem disponível para o tratamento do TDAH que vai precisar medicar, a gente tem 2 vertentes de tratamento, que são os estimulantes e os não estimulantes. Ah, tá. Né? Se a gente for pensar em não estimulantes, vai ter que fazer um tratamento contínuo. Ah, tá bom. Entendi. Né? Se a gente for pensar em estimulantes, aí vai depender da abordagem que você vai seguir, né? Alguns profissionais não gostam de fazer sequencial porque pode gerar uma certa tolerância à medicação, então Perfeito. cada vez mais a gente vai precisar de doses maiores para ter o mesmo efeito, Perfeito. né? E a gente tem que lembrar que são medicações estimulantes, então Perfeito. pode ter efeitos colaterais. Vai ter, muito provavelmente, alguns efeitos colaterais não desejados e às vezes nem tolerados pelo paciente, Perfeito. né? E tem outros profissionais que trabalham com pausas, né? Às vezes toma mais no dia que vai precisar de recrutar mais das suas faculdades mentais, de precisar trabalhar muito em cima daquilo, ou estudar, né? Sim. E aí vai precisar muito do A seu psicoterapia foco e ajuda muito, atenção. Muito importante. pra isso. Principalmente a cognitiva comportamental. Eu já boiei 1000 vezes. Claro, você é cirurgiã. Claro, você é cirurgiã. Eu já boiei aqui, já pensei. Tem ótimas evidências da psicoterapia, das abordagens comportamentais, Perfeito. das psicoterapias associadas à medicação. Porque é na psicoterapia que a gente vai criar mecanismos e abrir o repertório daquela pessoa que já tá tendo um déficit ali, principalmente emocional, para lidar com as situações e também do foco, atenção ou da hiperatividade, para lidar com as situações de uma maneira mais adequada, sem sofrer tanto, Perfeito. né? Ou então sem ficar perdendo coisas ao longo da vida. E até mesmo para regular esse sentimento do tipo, eu tô mais para trás, talvez, do que a maioria das pessoas, né? Naquela linha de chegada, parece que eu tô sempre mais atrás em relação às outras pessoas. Maria Beatriz tá fazendo muitas perguntas. Tô fazendo, Eu porque, também tenho as minhas. a gente convidou. Ah, tá. Eu também tenho as minhas. Tá fazendo jus a... Eu tô usando porque, assim, eu sou totalmente ignorante no quesito. E a gente vai chamar Maria Beatriz outros tá amigos. fazendo algumas perguntas pra saber qual é o diagnóstico dela. Então já tá destrinchando. É, A gente eu tem queria- uma gel maravilhosa pra indicar a respeito do parto do bebê reborn, né? Mas eu já falei com ela, mas ela não quer vir, porque ela disse que ela é muito... gente Eu vai- vou, então, chamar a Andréa Laureano. Eu vou chamar Mariana. Andréa Laureano. Doutora Mariana, parto do bebê Doutora reborn. Mariana, parto de bebê reborn. Bom, eu queria... Reborn a gente pode falar também. Tá, tudo bem. Gê, eu queria conversar com você da questão que é muito... que tá muito vigente. E tá muito comum, que eu vejo muito, as pessoas que não têm TDAH, né, ou não têm a indicação, principalmente de usar os estimulantes, né, que são que nada mais é que uma anfetamina. Fazem uso para poder estudar, uso recreativo. A gente quer. Isso. Você entendi, vai. Não, Ao pera, ponto. mas deixa eu fazer. Você tá fazendo um círculo. Tô só. fazendo. Tá bom, mas. A G é uma pessoa educada, você vê que ela tem classe. Sim. Mas a pergunta tem que ser direta. Você entendeu? Diretinha. Tchá! Vai, direta. Então, As pessoas assim, fazendo uso dessas medicações eu de formas queria saber, incorretas. De forma ilícita, porque por mais que a pessoa tenha a receita, ela faz uso de forma ilícita. Porque assim, você não está usando uma medicação que é para ser usada, né? Que nem compra aquelas canetas que não tem indicação médica, você está usando o quê? Uma droga ilícita. Mesmo que ela seja lícita, você está usando de forma ilícita. Eu queria... Qual caneta você tá falando? Você tá falando as canetas... As canetas de emagrecer. Ah, As canetas de emagrecer. tá. Eu achei Desculpa, que era- perdão. Eu achei que era a caneta de escrever. Não, as canetas de emagrecer. Se você compra ela de forma ilícita, mesmo uma coisa lícita, você tá usando uma coisa de Sem gente indicação. ilícita. Entendi. Então, esses estimulantes, né, que pode ser da classe aí das anfetaminas e tudo mais, e tem, enfim, N coisas aí. Como que você fala do declínio cognitivo? Porque eu já vi. Então vamos lá, fala o que é o declínio cognitivo? Que a Eu pessoa já não vi, tá- vamos falar. O que eu já vi na UTI? Pessoas
que queimou Neurônio. o cérebro de tanto usar. E assim, não usou com bebida, não usou com não sei o quê. Usou muito. Usou performance. pra o quê? Pra pegar plantão, pra não sei o quê, pra nananana, que nem os rebite que o povo dirige, Rebite pra caminhoneiro. pra caminhoneiro. Hum. A pessoa deu o quê? PT. É porque essas E medicações a são pessoa meio ficou o quê? Baguá. PT Baguá. É. Explica. Ruim, amiga. Ficou ruim, ficou baguá. Não voltou mais à atividade. Entendi. Ficou lelé da cuca. Ficou. É. Entendi. Essas substâncias estimulantes, elas são, no caso, as que a gente está trazendo aqui para o tratamento TDAH, elas são muito bem-vindas para quem tem TDAH. Porque a gente tem algumas alterações também a nível molecular, de neurotransmissores, em determinados lugares do cérebro. Então, ela vai lá e vai fazer essa compensação e devolver para a pessoa, pelo tempo do efeito de ação da medicação, a atenção, né? O foco e a atenção, principalmente, é o que a gente mais vê resposta. Mas são medicações que, quando usadas dessa forma para performance, né, para melhora de performance, desempenho, uma que ela não vai ter essa mesma mágica, né, de melhorar foco e atenção. Ela vai ser um estimulante. É como se a gente tomasse uma cafeína, alguma coisa em doses cavalares para deixar a gente mais acordado por mais tempo. E aí acaba que a gente produz um pouco mais, né? Então tem a ideia de que a performance está aumentada. E aí vem as consequências, né? Você tá usando para um cérebro que não precisa desse ajuste aí. Sim. Né? Um ajuste que não precisa ocorrer. Então, a gente vai coletar os efeitos colaterais, né? Que são muitos efeitos colaterais, e também os efeitos a longo prazo. Você pode falar alguns efeitos colaterais pra nós? Geralmente ele tá muito associado à alteração do sono, né? Da perda de sono, diminui muito. Por isso que não é indicado, não é orientado serem usados próximo da hora de dormir, porque vai afetar o padrão de sono. É a mesma coisa para muitas pessoas que tomam café próximo da hora de dormir, né? Também vai ter uma perda da qualidade do sono. Dentre outros, pode dar dor de cabeça e alguns até mais grave, que é até alteração de ritmo cardíaco, Perfeito. né? Isso também pode vir. Então, e fora que tem a questão da dependência química, né? Muitos deles têm essa propriedade de causar dependência química. E pela tolerância, né, a tolerabilidade da medicação, a tolerância que a gente precisa de doses cada vez maior para ter o mesmo efeito, isso também vai favorecendo a dependência química e o uso de doses cavalares para ter o mesmo efeito que aquela dose inicial, há muito tempo atrás, quando você começou, introduziu, já fazia efeito. Maria Beatriz já faz uso de quatro comprimidos hoje, da maior dose, para poder estar aqui bem orientada. Mas assim, não vale a pena, né? Não vale a pena fazer esse uso. Não, Viu? Não vale a pena você Não fazer vale. esse uso, amiga. Não vale a faço. pena. Você tá fazendo, não pode. Não posso, você imagina. Tem que ser muito bem prescrita, não é à toa que são receitas muito controladas. Estão falando assim dessa questão, porque o que a gente vê mais, né, eu acho que é até... Cri. Não, é muito... Cri. Tá, nós. Vamos lá, bobina, vai. Ela não deixa falar. Né? Vai. Ela não deixa falar. Se ela perguntar, Isso, viu? ela tem pra perguntar, Eu quero perguntar também. Então pergunta. então pergunta. Agora eu esqueci minha pergunta. A questão... Não, o que eu quero perguntar em relação ao TDAH, a minha assim, maior dúvida é... Porque quando você tem o TDAH, especificamente a hiperatividade, o que eu percebo é que algumas pessoas que têm o diagnóstico de ansiedade, elas tendem a ter um comprometimento muitas vezes do foco. Sim. Então, quando você consegue diferenciar a hiperatividade da ansiedade, de um transtorno, né, de ansiedade generalizada, porque às vezes eles se entremeiam, né, assim, as pessoas... Então, você acaba, principalmente assim, que a gente não é da área, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de a gente entender. Não, até pra gente que é da área também é difícil, quando tem... essa interface entre os dois transtornos, ou até mesmo comórbido, porque né, o TDAH, ele tem muitos transtornos, assim, né, a porcentagem de ter outros transtornos junto com ele é alta. Então, assim, a ansiedade é um dos que, às vezes, é um fator confundidor, mas geralmente vem com outros sintomas associados, que às vezes muitos sintomas físicos também, né, como a gente comentou,
anteriormente de coração palpitando, tremores, mas pode vir os sintomas cognitivos como a perda da atenção, né, a redução da atenção, e isso aí a gente fica meio na dúvida, se não pode ter um TDAH. O ideal, quando aparece no consultório, você vê que realmente um transtorno de ansiedade generalizada, você tem certeza que tem, você tá na dúvida se tem um TDAH. Então, muitas das vezes a gente vai tratar o transtorno de ansiedade generalizada, vai tentar deixar o mais estável possível, ver o que vai aparecer além disso, para além desse tratamento. Aí, realmente, então, é algo mais devagar, né, longitudinal. De modo geral, os transtornos psiquiátricos, até o diagnóstico é mais longitudinal, não é tão rápido, né? No primeiro atendimento, sentou, falei dos meus problemas, pronto, é depressão. Ou pronto, é ansiedade, ou pronto, é TDAH. Não, é algo que a gente vai construindo também, às vezes, ao longo das consultas. Você já vai tendo uma ideia, mais ou menos, né? Parece que é algo de um basal mais ansioso, ou um basal mais depressivo, e aí você já começa o tratamento, e ao longo do tempo você vai ver, né? Realmente, fechou aqui o diagnóstico, é TDAH. Ou é transtorno de ansiedade, ou é os dois. E aí tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, os estimulantes, voltando, que é a primeira linha de tratamento para o TDAH, ele pode aumentar muito a ansiedade. Sim. Então a gente tem que ter essa cautela, por isso muitas das vezes a gente trata a primeira ansiedade, para depois tratar ou diagnosticar e tratar o TDAH. E mais uma pergunta, assim, que talvez foge um pouco, mas a gente hoje, a maioria das nossas... no nosso mercado de trabalho, né, não falo da área médica, mas das outras áreas, a gente vê que, pelo nosso sistema ser um sistema capitalista, a gente tem muitas empresas que empregam muitos funcionários. E quando a gente tem algum funcionário que entra dentro de um mercado de trabalho, ele pode vir com esses diagnósticos, na verdade, subdiagnosticado, né? Então, a gente tem algumas empresas que têm um médico do trabalho, mas eu não consigo ver o médico do trabalho chegando também a esse auxílio para, às vezes, o funcionário dentro da empresa. Então, assim, às vezes, tem muitos funcionários que têm uma sobrecarga muito grande de trabalho dentro de uma empresa e o médico do trabalho, ele não consegue, muitas vezes, fazer essa função inicial. Então, quem geralmente, às vezes, faz isso dentro... é a segurança do trabalho, porque isso, dependendo mas a segurança do trabalho é o médico do trabalho. Não, mas a segurança do trabalho, até as pessoas que trabalham dentro da empresa, que não é o médico, porque às vezes o médico não fica dentro da empresa. Né? Essas pessoas, porque às vezes o trabalho é muito extenuante, e aí você tem uma pausa, e você é obrigado a fazer essa pausa. Então, sempre tem a pessoa lá para obrigar a pessoa a ter que fazer essa pausa. Entendi. Dependendo do local. Então, por exemplo, assim, vamos supor, tem gente que trabalha em fornaria, tipo, mexendo com tipo, metal muito quente. Então, você pode ficar até um certo tempo dentro daquele negócio quente, porque aí depois você tem que sair pra você não sei o quê. Aí tem gente que trabalha em câmara fria, frigorífico. Então, assim, não são todos os supermercados que dá uma roupa de proteção para essa pessoa entrar e sair do local. Na verdade, é obrigatória, né? Entendeu? Então, assim, o médico do trabalho, né, até mesmo dos colegas que eu tive, assim, para entrar, que eu já de CLT que eu tive, foi assim, tudo bem, tudo, tá, você tá saindo, tá entrando, tá bom, foi isso. O que eu tive mais de cuidado com... Foi com a segurança do trabalho. Foi com a segurança do trabalho, do tipo assim, doutora... toma cuidado aí com tal coisa. Foi com esse tipo de pessoal, entendeu? Então, mas isso é bom você ter falado isso, por quê? Porque a gente sabe que o trabalhador, ele tem o primeiro contato com a segurança, né, do trabalho, mas também o primeiro contato é o médico do trabalho, né? Sim. Então, eu não sei até que ponto a gente precisaria, talvez, associar, né, o médico do trabalho, pensando hoje muito na saúde mental, né? Às vezes as empresas terem algum relacionamento mais próximo com a psiquiatria. E também, né? eu acho que precisa ter que a gente trabalha no SUSão, né? Então, assim, viva o SUS. Viva o SUS. A questão maior é que a gente precisava, porque assim, desculpa falar, mas tem muito na parte da enfermagem, né? Técnicos, enfermeiros, médicos. Sim. Na área da saúde. Na área da saúde, Sim. né?
Então, assim, a gente fica num ambiente totalmente estressante, gente, não diminuindo nenhuma outra profissão, não que a nossa profissão é melhor, não, nada disso. Mas a gente fica num ambiente muito estressante, muito ali, do tipo ali. E a gente, por exemplo, aí você vai conversar com a psicóloga. Se você for conversar com a psicóloga, você sendo médica do hospital, ela não vai conversar com você como médica, como psicóloga, para te atender ali como se ela fosse uma psicóloga contratada para atender os funcionários. E sim a psicóloga do hospital, tipo, que tá atendendo os pacientes, entendeu? Então, e às vezes é uma só, pro hospital inteiro. Ela precisa de um psicólogo só para ela. Aí assistência social. E aí, sei lá, você vai dar uma notícia ruim. Então, notícia ruim, você vai dar um óbito, ou você vai dar uma comunicação grave. Ou às vezes até, por exemplo, ela vai para falar assim, às vezes é uma notícia chocante para a família, vou ter que internar o paciente porque o paciente está em surto. Então, você precisa dar essa notícia. Às vezes não é tão fácil aceitar isso. Por quê? A gente pode até falar, porque assim, um paciente psiquiátrico, ele adoece a família. Com certeza. E aí, o que acontece? Você vai ter que falar isso e aí você vai lá e você fala sozinho. Você não tem um psicólogo, você não tem um assistente social, aí você vai lá com a cara e com a coragem, às vezes você leva uma cadeirada, enfim. E é isso. Sim. Então, assim, falta para nós, às vezes até em outras empresas, tem psicólogo para os funcionários, tem assistente social para os funcionários. Para nós, dentro do hospital, não tem. Porque não tem nem para os pacientes. Nem para os pacientes não tem. Geralmente, né? E aí, para nós, que lascou. E eu falo isso por conta do TDAH, porque o trabalhador que tem um transtorno de hiperatividade, né? Muitas vezes ele não consegue ficar na mesma função. Então, muitas vezes ele é mandado embora sempre. E isso pode ser até um fator, né? Que a pessoa até não entenda o porquê. Até o déficit de atenção, né? Às vezes tende a errar mais, né? Porque não consegue focar tanto. Sim. Mas aí é a questão de... a gente sabe como se fosse o mundo ideal, né? Ter o diagnóstico correto. Sim. Tá entrando em contato com a empresa, né? Ou com a escola, de que aquela pessoa é portadora dessa condição. E aí de adequar, num primeiro momento, esse trabalho, essa função específica, pensando que é uma pessoa que vai ter algum déficit ali, alguma perda. Então, por exemplo, a escola geralmente é mais fácil, né? Não são todas, mas geralmente elas têm uma abertura maior para ter essa conversa, esse diálogo, de trazê-los para o tratamento, né? Para auxiliar aquela criança, às vezes, ou adolescente, a ter mais tempo de prova, né? Ou algum outros tipos de mecanismos de equipará-lo, né? Deixá-lo mais próximo dos outros alunos da turma, né? Sem ter perdas importantes nem nada. Então, é a gente pensar, né, em estratégias para inserir o máximo. Eu acho que é aí que entra o adulto chateado, que é que ele desenvolveu vários mecanismos para ele dar conta, né? Inconscientemente, muitas das vezes quando você pega um adulto que você diagnostica já nessa fase mais adulta, tardia, ele vai contando, você já vai pegando vários mecanismos que ele desenvolveu. Sim, inconscientemente, ele foi desenvolvendo e compensando. Por isso que é importante a terapia de abordagem comportamental, porque ela também faz esse papel de abrir esses mecanismos, né? Propor possibilidades para facilitar o dia a dia da pessoa que vai ter o déficit de atenção ou a hiperatividade. Por isso que é muito importante estar junto, né? Perfeito. Do nosso tratamento. Mais alguma coisa, GG? Mais alguma coisa? Nossa, para de... Que falta de educação mexendo no celular. Não é não, é porque isso aqui é um momento muito importante. Por quê? Porque... Mas você tá mexendo no celular? É muito importante estar mexendo. Isso, nesse momento é importante para mim mostrar o meu TDAH para todas as pessoas. Isso você mostrou falta de educação. Foi? Foi. Desculpa. Hiperdiagnosticando o meu TDAH. O que é isso, Boquinha? Tá encerrando. Estamos encerrando. Eu queria te chamar de novo um outro dia para você vir aqui. Aí você pode falar sobre bipolaridade. Também um tema legal. Muito, muito legal. Sobre autismo, que tem vários, né?
vários níveis, Também é né, outro de autismo, diagnóstico. porque eu acho que também a gente, como médico, né, que tem toda uma coisa pra gente também ficar sempre atento, porque Sim. a gente vai atender autista no pronto-socorro e tudo mais, até mesmo pra gente Sim. agilizar e não deixar eles, né, totalmente Sim. tensos nesse sentido. Tem mais algum tema que você acha que a gente poderia abordar? Ideia muito interessante do espectro, né, o Perfeito. transtorno do espectro autista, também é outro tema que está bem difundido, né, nas redes sociais, muita gente falando. A bipolaridade é muito legal, se quiser também. É legal falar dos transtornos de personalidade, de modo geral. Perfeito. Já vamos anotar aqui Interessante. e aí a gente chama você. Vamos, Gostei vamos, muito. Vamos ter repeteco. Você gostou? Gostei, adorei. A gente é meio surtada, mas é isso. Quantas personalidades a Beatriz tem? Múltiplas. Óculos eu tenho vários. Maria Cirulina, Maria Bebê, Maria... Maria Bebê pode. Ficou fofo, Maria Bebê. Maria Bebê ficou fofa, né? Bebê. Não, mas Maria Cirulina. A Maria Cirulina, gostei, Gostou? achei legal. Ah, eu gostei também. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada por me receber. Gê, obrigada. Adorei. Eu acho que você tem que voltar mais. A gente tem que trazer Já a Mariana está? Lopes. A gente tem que Mariana. trazer isso e a gente vai trazer a única coisa que nossos amigos que quiserem vir no nosso podcast, manda mensagem pra nós. A gente só não tem o quê? Dinheiro pra fazer o convite. Abrir É. as porteiras. Isso. Né? A Agora- gente pode pagar o almoço. Como é que é isso? É que Assim. o coração. Sim, coraçãozinho.